como eu comecei na internet e em qual plataforma. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Débora, mas sou mais conhecida na internet como Coração do Acre. Aqui no YouTube estou apenas começando, dando início ao meu canal, trabalhando por aqui. Então você que chegou, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história e como eu comecei na internet. Basicamente, eu usava algumas redes sociais como todo mundo. Às vezes postava uma foto, postava um vídeo, algo da minha rotina, mas eu não sabia até então que era possível ganhar dinheiro, né, fazer dinheiro com esse conteúdo. Então, eu iniciei com o TikTok, né, por um acaso, simplesmente porque eu gostei da plataforma para estar postando os vídeos. Eu moro na roça, tenho uma chácara, tenho os meus animais, tenho os afazeres, e aí eu comecei a gravar vídeos para soltar nessa plataforma, mas também sem nenhuma intenção. Até então eu não sabia que era uma plataforma que pagava por esses tipos de conteúdo. Então eu comecei com esse perfil lá no TikTok e aí um dia, por curiosidade, todas as vezes que eu ia gravar o vídeo lá, eu via a palavra live e eu ficava pensando assim, não, eu sabia que live era uma transmissão ao vivo, né? Só que aí eu ficava meio assim apreensiva e tal, falei, não, vou mexer com isso agora não. Até que um dia, por curiosidade mesmo, eu abri live lá nesse aplicativo, né, no TikTok pela primeira vez. E foi onde tudo começou, foi onde eu tive a virada de chave na minha vida, porque foi nessa live justamente que eu entendi que era possível monetizar tanto em live e também quantos conteúdos, os vídeos. Eu fiz a live, quando eu encerrei a minha live, eu ganhei $2 de presente lá. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso aconteceu, isso é verdade, então é isso mesmo, eu vou receber. E eu fiquei em dúvida para saber se realmente aquele valor que caiu ali para mim, aquela notificação, era verdade. Então eu fui pesquisar na própria plataforma e descobri que sim, era possível monetizar através das lives, né, desse tipo de conteúdo. E que também tinha outro tipo de monetização dentro dessa plataforma, que era receber pelos seus vídeos. Fui ver quais os critérios que precisava para monetizar, né? Até hoje lá os critérios são ser maior de 18 anos, ter conteúdo original e ter 100 mil visualizações em vídeos em 30 dias e 10 mil seguidores. E eu tava, acho que com 2 mil seguidores, mais ou menos, que eu já tinha conseguido esses seguidores com os vídeos que eu vinha postando. Então, eu falei assim, cara, então é possível. Fui entender como que funcionava a plataforma, e eu resolvi, né? Eu tomei a decisão. Eu falei, cara, eu vou tentar, né? Não custa tentar. Então eu comecei a gravar vídeos pra lá, mostrando minha rotina mesmo. Eu lembro que eu apresentei uma árvore aqui, falando de uma árvore medicinal e tal. E aí esse vídeo começou a subir, foi o primeiro vídeo que, tipo assim, passou de 10 mil visualizações, né? Deu 30 e poucas mil visualizações. Depois eu fui para um vídeo mostrar o meu café, que eu também tenho uns pés de café aqui do lado de casa. Então, basicamente, eu comecei a gravar vídeos mostrando as coisas que eu já tinha aqui na chácara, falando um pouco dos meus sonhos, do que eu queria, do que eu planejava fazer aqui na chácara. E comecei a soltar esses vídeos lá. E comecei abrindo as lives, né, todos os dias. E as minhas lives lá lotavam, era tipo 600, batia 1.000 pessoas na live. E o pessoal começou a me seguir. Eu só sei, gente, que resumindo a história pra vocês, em 12 dias eu consegui os 10 mil seguidores, consegui as visualizações para monetizar lá no perfil e foi quando eu tive a virada de chave e monetizei na minha primeira plataforma. E nessa plataforma eu já comecei a monetizar de duas formas, porque eu continuei fazendo as lives e também continuei, né, publicando os vídeos, criando conteúdo para monetizar. E detalhe, gente, tá? Não começou tudo perfeito, não. Eu comecei, bati os 10 mil seguidores, tinha até boas visualizações, mas quando eu monetizei o meu perfil, o meu vídeo, a partir do primeiro vídeo que começou a contar a monetização, meu vídeo deu acho que 8 mil visualizações. Então, assim, eu fiquei decepcionada. Os vídeos não subiam, né? Chegavam no máximo ali 2, 3 mil e paravam de subir. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou fazer? Eu achei que eu ia monetizar, que eu ia prosperar, que meus vídeos iam bater 30 mil, 40 mil, 100 mil visualizações, assim como batiam antes de eu monetizar. Mas aí não foi dessa forma que aconteceu. Então eu fiquei com um perfil assim bem flopado mesmo. Passou meu primeiro mês e eu ganhei, se eu não me engano, ainda cheguei a fazer $15 e não, o TikTok não fazia esse pagamento porque era uma quantia baixíssima para ele fazer o pagamento. Então assim, quando eu comecei não deu certo. O primeiro mês ele não deu certo. Eu fiquei sendo monetizada mais pelas lives porque eu fazia com frequência, fazia basicamente umas 6 horas diárias de live, umas 2 horas de manhã, umas 2 da tarde, umas 3 da noite, basicamente era isso que eu fazia de live. E eu fiquei com esses ganhos mais das lives mesmo. Era a minha forma de monetizar, então, na plataforma. E eu
quase que assim, eu fiquei muito triste, que eu disse assim: "Meu Deus, e agora? Eu monetizei, aí, tipo, eu não vou ganhar dinheiro com isso?". Continuei publicando meus vídeos, até que no segundo mês, um vídeo começou a subir e foi quando eu completei o valor que era possível para pagamento, que era foi meus primeiros $50. Então, assim, o meu primeiro mês de monetização lá nessa plataforma, eu não consegui, né? Eu vim conseguir no segundo mês, e depois desse segundo mês, gente, aí sim as coisas começaram a acontecer. Então, eu falo para muita gente assim, gente, não se preocupa, quando você está começando, até você estourar o seu primeiro vídeo, é assim mesmo. Até você estourar seu primeiro vídeo para você viralizar, conseguir os seguidores e as visualizações para monetizar, é desse jeito. Depois que você monetiza, automaticamente seu perfil vai dar uma caída nas visualizações, porque o próprio TikTok faz isso mesmo, que é para saber se você realmente é um criador relevante para dentro da plataforma. Então, é ter um pouco de paciência e continuar criando seu conteúdo aí, sem ficar pensando assim de que, eu nunca vou viralizar. Não, vai dar certo. Às vezes pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas quando você viralizar seu primeiro vídeo, seu perfil vai passar a ser visto dentro da plataforma, e a própria plataforma vai te entregar mais, porque ela vai ver que você tem um conteúdo relevante. Então, basicamente, minha vida, minha história na internet começou aí nessa plataforma. Isso foi em julho de 2023 que eu monetizei. Então, em julho de 2025 vai fazer 2 anos que eu trabalho com a internet. Então, atualmente, né, gravando esse vídeo, eu tô com 1 ano e meio trabalhando com a internet, e hoje estou trabalhando com todas as plataformas. Basicamente não, todas monetizáveis, né, com exceção do Instagram, que ele não monetiza, e ainda o YouTube, que eu tô começando agora a desenvolver a desenvolver o meu canal. Enfim, então, o YouTube hoje é uma das plataformas que faltam para mim. A única que não monetiza é o Instagram. As demais eu já sou monetizada, já trabalho com elas, já tenho perfis bem engajados, perfis que estão a cada dia crescendo, né? E agora minha esperança, minha expectativa é iniciar aqui e trazer justamente esse tipo de conteúdo, contar um pouco da minha história, de como eu comecei, para tentar servir de inspiração e poder ajudar vocês de alguma forma, vocês que estão interessados aí em estar criando conteúdo para a internet. Principalmente, gente, o melhor nicho que eu considero é o registro de vida. Então, para quem mora na roça, por exemplo, tem muito conteúdo, né? Tudo que a gente vai fazer é conteúdo, e você precisa pensar dessa forma, né? Outra coisa, não é só o conteúdo em si, não são as coisas, você tem que se tornar o conteúdo daquilo. Então, todos os vídeos que eu trago são bem relevantes, porque eu mostro as coisas, o que eu estou fazendo, o que eu tenho, né? O que eu vou fazer, mas o conteúdo em si é eu, a pessoa. Então, você tem que se tornar essa pessoa que onde você chegar, você vai conseguir ser aquele conteúdo e trazer aquilo para passar para as pessoas. Então, hoje, apesar de onde eu comecei, que foi na roça, eu moro na roça hoje, eu trago muito conteúdo, mostro meus animais, mostro aqui as coisas que eu planto, que eu colho, tudo que eu faço aqui na roça eu mostro, mas eu também, quando eu viajo, quando eu vou para um passeio, qualquer coisa que eu faço, se eu for para um restaurante, qualquer coisa, gente, para onde eu vou, eu consigo gravar, eu consigo trazer um conteúdo de qualidade aqui, e é aceitável para o meu público, porque eu acostumei eles assim. Ou seja, o conteúdo específico não são as coisas, mas o conteúdo tem que ser você, porque para onde você for, você vai conseguir trazer um conteúdo de qualidade para o seu público. E aí, resumindo a história, eu fiquei mais de em torno de 7, 8 meses trabalhando só com a primeira plataforma, que foi o TikTok. E eu fui para a minha segunda plataforma que eu fui trabalhar foi o Quai, e eu fui por livre e espontânea pressão, porque eu nem sabia também, eu nem conhecia essa plataforma do Quai. Para mim só existia o TikTok e o Insta e o Facebook, mas eu não, tipo assim, só trabalhava com o TikTok. E aí teve um perfil fake, né, que tava roubando meus vídeos do TikTok e tava publicando lá no Kawaii. Inclusive, já tava com 50 e poucos mil seguidores. E aí um amigo foi e me falou, ele disse: Débora, eu fosse tu criava um perfil lá, porque se tu não criar um perfil lá, alguém vai criar, vai roubar teus vídeos daqui, vai postar lá e vai ganhar dinheiro a tuas custas com a tua imagem. E aí eu disse: tá bom, vou criar um perfil lá. Criei um perfil, gente, e eu fiquei 2 meses trabalhando nesse perfil lá. Meu perfil não crescia de jeito nenhum, sabe? O que é que tu postava? Não tinha visualização. Meu Deus do céu, era como mais difícil um vídeo meu chegar a 1.000 visualizações lá no Kawaii. E eu, tipo assim, né? Eu digo: não, mas uma hora vai estourar, vou continuar postando. Até que um belo dia eu fui clicar lá pra postar um vídeo. Gente, pense que não me deparei com um vídeo meu. Aí eu disse: égua, eu não postei esse vídeo aqui. Aí quando eu olhei o nome do perfil, né? Miguel. Aí eu falei: é o quê? Gente, aí abri o perfil e tava lá, nome Miguel. Todos os meus vídeos. Era tipo assim, eu postava o vídeo no TikTok, era automático, parece que ele tinha um programa, porque quando eu postava no TikTok, já caía direto lá no Quai. Parece que ele vinculou, assim, sabe?
todos os meus vídeos lá. Eu falei, meu Deus, 50 e poucos mil seguidores. Ou seja, ele provavelmente já estava até monetizado, ganhando dinheiro com os meus vídeos lá, roubando de outra plataforma. E aí foi quando eu disse, meu Deus do céu. E aí foi procurar saber como que denunciava, como fazia para derrubar e tal. Aprendi a fazer isso, a derrubar um perfil fake. E quando eu derrubei esse perfil, e aí eu fui pro meu perfil também, eu falei, gente, tem um perfil aqui na plataforma que tá roubando meus vídeos e tal. Não é eu, um tal de Miguel. Enfim, e aí eu consegui denunciar esse perfil, derrubei, né? E, gente, se eu falar pra vocês que depois que eu denunciei esse perfil, que o perfil saiu do ar, na mesma hora, o meu perfil verdadeiro bombou, assim. Gente, em questão de 2 horas eu ganhei 20 mil seguidores. Vocês têm ideia do que é isso? Então, assim, o que tava prendendo o meu crescimento dentro dessa plataforma era justamente um perfil. Passando um avião aqui. Era justamente um perfil fake, porque a plataforma entendia que, como que eu era um fake, né? Ele já estava há mais tempo, então para a plataforma era como se ele fosse o original. Então, quando eu entrei, eu tava com os vídeos praticamente repetitivos e eu era a mesma pessoa. Então, assim, ele privou um pouco o meu conteúdo e ele não me entregava porque tinha um outro perfil, né? Outros vídeos meus dentro da plataforma. E aí, depois que eu derrubei, gente, foi assim, ó, explodiu. Em coisa de 2 horas, eu tava com 1.000 e poucos seguidores, menos de 1.500 e tal. Gente, eu fui pra 20 mil seguidores rapidão. E aí, depois disso, eu acho que eu demorei em torno de uns 12 dias. Quando eu completei esse tanto de seguidor, muita visualização, uma agência já entrou em contato comigo e falou assim: ó, seu perfil é muito bom, seu público tá bem engajado e você já tem como monetizar. E nessa época, o Kawaii em si, ele não monetizava, né? A gente tinha que monetizar através de agência. Enfim, as agências lá cobram, tem agência que cobra 20%, tem agência que cobra 10%, e eu entrei numa que cobrava 10%, que era a menor taxa que tinha. Beleza, já consegui ser contratada com mais ou menos, foi 3 dias, se eu não me engano, depois que eu excluí esse perfil fake. Então, consegui ser monetizada, gente. E se eu contar pra vocês que meu primeiro salário lá no Quai foi US$ 1.050. Isso na época deu mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais, pra vocês terem ideia. E, então, assim, foi a minha segunda plataforma que eu comecei. E hoje não é mais isso, não, tá, gente? Vale ressaltar que hoje, gente, eu não tô conseguindo tirar nem US$ 200 lá. Basicamente, o Quai mudou a monetização. Enfim, quem ganhou muito dinheiro lá no Quai hoje já não ganha tanto, tá? A plataforma, a gente tá falando assim que ela tá decretando falência em si, porque ela tá mudando muito os critérios, né, pra gente poder monetizar, pra poder receber pelos vídeos e acaba que a gente tá faturando menos. Mas, enfim, é continuar, que nem o conselho que eu dou pra vocês, é o que eu sigo, é continuar trabalhando, procurando fazer cada vez mais vídeos com qualidade pra procurar crescer e conseguir as visualizações, porque o que paga, gente, não são os seguidores. O que paga são as visualizações. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. E a minha terceira plataforma que eu fui trabalhar foi o Instagram. Eu comecei a ir para o Instagram devido às pessoas falarem que era bom para fazer publicidade e tal, trabalhar com publicidade, e que eu precisava, porque todas as vezes que eu falava do TikTok ou do Kawaii, as pessoas sempre me perguntavam, tipo, empresas, né, negócios, perguntavam assim no Instagram. Então, porque o Instagram era sempre uma ferramenta de vendas, né? Então, eu perguntava, e no Instagram? Eu falava, no Instagram eu não cresci ainda não, eu tinha 1.000 seguidores. E eu via o interesse dessas pessoas sempre. A primeira plataforma, quando você pergunta para as pessoas que eles querem saber, é o Instagram. Você é grande no Instagram? Então, eu não era grande no Instagram. E foi quando eu tomei a decisão de começar a trabalhar lá. Foi em fevereiro, março de 2024, né? Tá fazendo um ano que eu comecei a trabalhar com o Instagram. Comecei lá a trabalhar e não foi fácil também. Foi acho que no meu segundo mês que eu comecei a estourar, que viralizou o primeiro vídeo. Gente, é o que eu falo pra vocês: quando você viraliza o seu primeiro vídeo, papai, ninguém te segura, entendeu? É igual um foguete, assim, pá, disparado. Gente, começou a chover seguidores no meu perfil. Eu tava com 3 meses de Instagram trabalhando, todo mundo pensando que eu tava comprando seguidor, porque eu bati 30 mil, bati 50 mil, bati 80 mil, bati 100 mil e, tipo assim, gente, por dia, o que eu ganhava de seguidor, no mínimo, era 1.000 seguidores por dia. Só com os meus vídeos. Eu nunca comprei seguidores, nunca pedi pra ninguém divulgar meu arroba, nunca pedi pra ninguém ficar me seguindo, compartilhando. Não, eu nunca pedi isso, gente. Eu simplesmente posto meu vídeo,
E eu deixo ele ser aceito pelo público, e o público que vai decidir, o público que vai, se ele gostar, ele vai curtir, se ele gostar, ele vai comentar, ele vai compartilhar. Então é o público que define isso. Eu nunca fiquei pedindo nada com essa intenção para o público em si. Então eu comecei a crescer e as pessoas, menina, tá crescendo muito rápido, estourou no Instagram e tal. E as pessoas pensavam de fato que era porque eu era grande em outros perfis, mas não tem nada a ver, gente. Você pode ser grande quanto for em outra plataforma. Mas quando você inicia em outro, eu sou grande no TikTok, mas quando você vai pro Instagram, não é assim não que você bomba, tá? Leva um tempo, você tem que criar conteúdos lá pra você ganhar esses seguidores, se você quer crescer de forma orgânica, né? E é o que eu falo, gente, cresça de forma orgânica. Não inventem de comprar seguidores, porque de nada vai adiantar você comprar seguidores, que esses seguidores não vão interagir no seu conteúdo. Então você precisa conseguir seguidores de forma orgânica. Eu consegui seguidores de forma orgânica, então quando eu posto um vídeo, eles me assistem, eles comentam, eles compartilham. Então, e a gente precisa do quê? De engajamento na plataforma. De nada te serve seguidores se você não tem um público que te assiste, um público que comenta, um público que interage nos seus vídeos, certo? Então, tem que crescer de forma orgânica. Então, a minha terceira plataforma que eu fui já foi o Instagram e eu bombei. Aí tem uma parte de que eu fui hackeada. Enfim, eu vou deixar essa história para um próximo vídeo e eu termino de contar também, sequência por sequência, de cada plataforma que eu fui trabalhando e monetizando aqui para vocês. Então, se você quiser saber mais, tiver curiosidade da minha história ou tiver alguma dúvida, não sabe como que funcionam as plataformas, tem vontade de saber como que faz para monetizar em tal plataforma, ou por onde você deve começar, pode estar deixando seu comentário aqui, que eu vou estar gravando mais vídeos, dependendo de como eu ver o interesse de vocês também, vou estar gravando mais vídeos explicando tudo aqui para poder ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, obrigada por me assistir até aqui. Um beijão e até a próxima!